paz de nosso Mestre Jesus nos cubra a todos. Vamos iniciar mais uma manhã de reflexão a respeito do Livro dos Espíritos, mas o que é responsabilidade minha eu já falei que é o bom dia. O resto, a gente precisa pedir o amparo da espiritualidade, né? Então, vamos elevando o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus, entrando em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo dessa nossa reunião possamos receber deles o apoio, a orientação, o auxílio, que os assuntos que forem abordados nesta manhã possam adentrar a nossa mente, envolver o nosso coração e nos fortalecer para que se transformem em ações, para que possamos adequar a nossa conduta e a nossa vida às orientações do Evangelho do Mestre e continuar caminhando rumo a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 333. Né? Nós estamos ainda falando do retorno do espírito à vida material. Então, a questão é: se um espírito se encontrasse bastante feliz por estar em uma condição mediana na espiritualidade, se não tivesse a ambição de progredir, poderia prolongar esse estado indefinidamente? E para que a gente possa entender essa questão, o que ele está perguntando aqui? Eu estou lá na colônia, né? Não estou com grandes pretensões de evolução, né? Tomando caldinho reconfortante aqui, tá bom. Eu já até me desvencilhei do vício da picanha. Tá tranquilo, eu não... Então, vou ficar por aqui mesmo, não precisa evoluir. Para que evoluir? E aí ele vai ficando. Ele pode ficar para sempre? É essa a questão. Né? É essa a questão. Então, para que a gente possa entender essa pergunta, a gente precisa voltar em alguns conceitos da doutrina espírita. Né? Então, a gente vai fazer assim: eu vou dar a questão e vocês vão dar a resposta. Tá? A questão 115 do Livro dos Espíritos fala o quê? Eu tenho absoluta certeza que vocês sabem a resposta. Quer ver? Quando eu começar, vocês vão me ajudar. Os espíritos nascem bons e outros maus? Não. Todos nascem simples e ignorantes e vão evoluindo encarnação a encarnação rumo à perfeição. O que essa questão fala? Que para evoluir tem que reencarnar. Mas seria tão mais fácil reencarnar lá no mundo espiritual, onde todo mundo se respeita, onde é mais tranquilo, não tem parente difícil, não tem muitos problemas. Mas é exatamente isso que faz da reencarnação uma abençoada oportunidade. Você pode aprender demais no mundo espiritual. Você pode evoluir moralmente muito no mundo espiritual. Mas você só vai ter a certeza que você assimilou o conhecimento
se você colocar em prática. Como que você vai saber se você é uma pessoa que já adquiriu a paciência, estando em meio de todos aqueles que te respeitam? Não é? Se você, como que você vai saber se você já é misericordioso, se você já aprendeu a perdoar, se você nunca sofreu nenhum tipo de contrariedade? E assim por diante. Então, é uma situação que não tem como fugir. Né? Por quê? Porque faz parte de uma das 13 leis morais da vida, também chamada de leis divinas. A gente vai chegar lá adiante na terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais. A lei de evolução. Né? Não dá para ficar parado. Eu me recordo um diálogo, uma conversa de André Luiz com sua mãe no nosso lar, porque a mãe de André Luiz está numa colônia acima, superior, e ela vem visitar o filho. E nesse diálogo, que está no livro e está no filme, ela fala: filho, você prefere ficar estacionado ou caminhar como espírito livre? A escolha é sua. A gente pode retardar o processo. A gente pode aguardar um tempo grande no mundo espiritual, mas em algum momento a gente vai ter que voltar. Né? Porque faz parte do processo evolutivo. Porque o destino dos espíritos, a decisão de Deus é: todos seremos perfeitos. E que para isso acontecer, nós precisamos estar 100% em harmonia com a nossa consciência. O que é a consciência? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Portanto, a minha vida, ela tem que estar em harmonia com a lei divina. Senão a minha consciência vai me cobrar. E essa cobrança se torna tão forte, tão persistente, que em algum momento eu peço para voltar. As pessoas têm a falsa impressão que nós chegamos no mundo espiritual e alguém vai nos julgar. Deus, Jesus, os mentores espirituais, quem que é esse nosso mentor espiritual, vai nos julgar e falar: olha, agora você tem que voltar. O grande julgador da nossa conduta é a nossa consciência, que nos cobra. Por quê? Porque quem deve tem que ressarcir o valor. Não tem? Então, vamos imaginar a seguinte cena. Um passarinho está anos preso em uma gaiola. E um dia ele acorda e vê a portinha da gaiola aberta. Fica feliz e sai voando. E quando ele está ascendendo mais alto, ele leva um baque. E ele percebe que a perninha dele está amarrada numa cordinha. E a cordinha está amarrada na gaiola. Ele não vai conseguir voar mais do que aquilo. O que ele tem que fazer? Tem que voltar à gaiola, desatar o nó para poder voar. É exatamente isso que a gente faz em cada encarnação. Desatamos nós. Porque ainda dentro do movimento espírita, há uma ideia falsa que nós voltamos à Terra para sofrer, para pagar os pecados. Porque Deus castiga.
Afinal de contas, que mal eu fiz a Deus para passar por isso? Né? Se a gente entende que a gente fez algum mal a Deus para passar por um sofrimento, a gente está dizendo o quê? Que Deus está castigando. Mas ele não castiga. Então, qual é o conceito? O conceito é que nós voltamos para sermos felizes, porque a gente só vai conseguir realmente ser feliz quando a nossa consciência estiver pura. Porque e desculpa falar isso nessa hora da manhã, todo pensamento, palavra e ato fora da conduta da lei divina, qual é a conduta da lei divina? Qual é a maior de todas as leis? Amar, amar. Toda conduta fora do amar é errada. Marca na nossa alma, na nossa consciência. E nós precisamos reparar isso para se libertar e seguir adiante. Por isso que a gente volta. Não é imposição de ninguém, não. Né? Mas agora, se a gente vai voltar logo, ou se vai voltar daqui a 50, 100 anos, vai depender da gente. Nós chegamos no mundo espiritual, e eu estou falando por mim, depois que eu consegui me livrar das regiões umbralinas, né, eu vou para a colônia, me restabeleço lá, aí eu vou começar a estudar mais um pouco, aprender, trabalhar um pouco e tal, me fortalecer, e aí a consciência já vai começar, ó, você tem uns nós ainda para desatar lá, como é que fica? Tá com a perna... Eu estou atado de pé e mão, gente. Né? E aí? E aí a consciência começa a nos cobrar. E você, que no início achava a colônia incrível, maravilhosa, já começa a ficar envergonhado de estar lá. Porque você está vinculado à consciência culpada. O que, que a gente faz? Pede para voltar. E o que, que a gente pede? Pede para ter uma vida de riqueza, beleza, saúde perfeita, família harmoniosa. Mas aí é trocar 6 por meia dúzia. É tirar a tranquilidade da colônia e colocar a tranquilidade na terra. A gente veio aqui para desatar nós, não é para fazer mais nós. A gente vai pedir conforme a nossa necessidade de reparação da consciência. Por que a minha consciência me pesa? Porque eu pisei no pescoço de alguém. Então vamos conversar com esse alguém, vamos pedir perdão, vamos nos reconciliar no mundo espiritual, e aí eu imploro para ele, vem comigo, por favor, vamos reparar isso, eu juro para você que eu vou ser uma beleza de pai, de mãe, de irmão. E aí a gente volta. E aí nasce o parente difícil. E tudo aquilo que a gente preparou e pediu e prometeu no mundo espiritual, muitas vezes a gente esquece. E aí a gente fala o quê? Que mal eu fiz a Deus para ter uma praga dessa na minha família. É o obsessor encarnado. As entidades inteligentes dos umbrais conseguiram uma maneira de fazer reencarnar essa praga na minha vida. Por que a gente fala isso? Porque reconhecer que ele está do meu lado, porque eu pisei nele, é pisar também no orgulho, né? Entende? Então, tudo isso tem a ver com essa questão. Então, vamos voltar a ela? E agora vamos ver a resposta para ver se tudo que eu falei é certo ou é besteira, né? Se um espírito se encontrasse bastante feliz por estar numa condição mediana, tranquilo,
de boa na lagoa, né? Na espiritualidade, no mundo espiritual, e se não tivesse a ambição de progredir? Não, para que evoluir? Vamos ficar por aqui, mas tá bom do jeito que está. Poderia prolongar esse estado indefinidamente, para sempre? Não, não indefinidamente. O que significa isso? Por que ele colocou não indefinidamente? Porque ele pode prorrogar, mas não para sempre. Ele pode ter medo de reencarnar por um período, mas em algum momento ele vai ter que encarar. Eu me recordo do livro. Me recordo, esqueci o nome do livro. Eu não vou mais usar, me recordo. Memórias de um Suicida. Camilo Castelo Branco, né? Em que ele, Camilo Castelo Branco, aqueles que já foram obrigados a ler as obras de literatura de Camilo Castelo Branco na quinta e sexta série, sabem que ele é um poeta, um escritor português que ficou cego e, diante da cegueira, deu um tiro na cabeça, né? E depois que ele foi socorrido, foi amparado, começou a se adaptar no mundo espiritual, a trabalhar, a estudar, a conhecer, a consciência começou a cobrar, você tem que voltar. Só que ele tinha medo de voltar, porque ele sabia que ele ia ter que voltar cego. E ele estava com medo. Estava se pelando de medo, na verdade. E os companheiros dele, aquela turminha de umbral, que tinha se matado também, e estava no mesmo grupo dele, se adaptando, uns já tinham voltado e já tinham ido e estavam voltando, cumprindo a tarefa, e ele ali ainda. Outros espíritos vinham chegando para ser ajudados, e ele ali ainda. 50 anos depois, ocorre um fato ali com um amigo dele, que ele estava finalizando o processo de reparação. E aí ele fica tão tocado que ele diz: agora eu vou. Então, ele retardou 50 anos. Poderia estar como os outros, já voltando, cumprindo a missão, resgatando. Mas o que ele fez? Retardou. Então, por isso que o Espírito de Verdade fala: não, não pode retardar para sempre. Não indefinidamente. Ou seja, pode retardar, mas não para sempre. Progredir é uma necessidade que o espírito sente. Sente. Não é uma imposição, é um sentimento. A consciência que nos cobra. A consciência. Por quê? Porque todos nós temos que alcançar o equilíbrio entre a nossa conduta e a lei divina. Sempre que a nossa conduta e a lei divina estão em desarmonia, ocorre um efeito muito curioso: o sofrimento. O sofrimento bate em nós. Por isso que Kardec, analisando a questão da justiça divina, diz assim: a única maneira de reparar uma falta é o arrependimento, a expiação e a reparação. Arrependimento. Nossa, não devia ter feito. Não vou fazer mais. A expiação é a dor íntima de estar em débito. Essa dor que nasce do desajuste entre a nossa consciência e a lei divina.
e a reparação do mal que a gente fez. Então ele coloca assim: é uma necessidade que o espírito sente, cedo ou tarde. Cedo ou tarde. Como assim? Quanto mais desperto o espírito, mais cedo ele percebe essa necessidade. Quanto mais adormecido o espírito, mais tarde ele leva. Mas é adormecido de dormir no Senhor, aguardando o dia do juízo? Não. Adormecido no sentido da consciência adormecida. Tem pessoas que passam a vida inteira dormindo. No sentido que eles só procuram os bens materiais, só a satisfação do seu próprio ego. Eles não estão despertos, estão dormindo. E quando o indivíduo está dormindo, ele não presta atenção no que tem errado com ele. Ele presta atenção no que tem errado com os outros. Mas à medida que a gente vai evoluindo, à medida que a gente vai se despertando, a gente vai começando a ver que o grande problema não são os outros, sou eu. Então isso começa a incomodar. Poxa vida, diante de tudo que eu sei, de tudo que eu conheço, eu ainda sou capaz de praticar isso. Eu ainda sou capaz de não conseguir perdoar. Eu ainda sou capaz de perder a paciência. Que cara eu vou olhar para Deus agora? Não é? Esse tipo de coisa começa a incomodar. E é isso que ele fala, cedo ou tarde. Alguns é mais cedo esse despertar, outros levam mais tempo. Mas todos vão despertar. Emmanuel diz assim, que todos vão despertar. Alguns acordam com o sussurro de um beija-flor, ó que gostoso. Outros precisam da erupção de um vulcão. Aqui, porque assim, a gente tem que fazer uma definição bem clara aí. Aqueles que estão no umbral. Por que eles estão no umbral? Entendeu? Eles estão no umbral justamente porque pensam assim. Por questão vibratória. Não que eles... Olha que curioso. Não que eles são maus e por isso foram levados ao umbral. Porque quando a gente fala vai para o umbral, alguém levou. E se alguém levou, alguém julgou e achou por bem que eles merecem estar ali. Mas não é assim. O indivíduo está transitoriamente, porque não existe sofrimento eterno, tá? O indivíduo está transitoriamente nas regiões umbralinas, porque transitoriamente ele se vincula vibratoriamente àquela faixa de sofrimento. Ele vibra negatividade. E quem vibra falta de perdão, quem vibra violência, quem vibra desrespeito, tem como entrar em sintonia com esferas mais elevadas? Vai entrar em sintonia com quem? Com quem vibra na mesma faixa. Então, o umbral é um local, e aí eu coloco isso, é muito complicado, eu admito. Não é um local geográfico, é um local vibratório, em que os espíritos que ali estão porque sintonizam com o mal. E vamos ser sinceros, né, gente? Não querendo apavorar vocês.
Mas na nossa atual fase evolutiva, todos nós encarnados na Terra, tirando a exceção de alguns espíritos puros, alguns anjos que estão encarnando aqui, a maioria de nós sintoniza com o umbral. Todo o dia. No momento que um sujeito nos fecha no trânsito, a gente está sintonizado com as entidades luminosas ou com os umbralinos? Abaixa o vidro e vai com Deus, meu irmão. Jesus abençoe seu dia. É assim? Não é? Ou melhor nem falar. Aí a gente vê aonde a gente está sintonizado. Ah, mas é muito complicado isso. Tá certo. Realmente é complicado. Jesus falou, passa pela porta estreita. É fácil passar pela porta estreita? Não é. Agora, a gente vai pegar isso e usar como pretexto para ficar sentado na beira da estrada chorando que ninguém nos ajuda? Ou vamos caminhar? Aí que tá. Aí que tá. Tem um já está desencarnado, mas era uma das maiores autoridades em reencarnação do mundo, um americano, psiquiatra, chamado Ian Stevenson. E ele deixou um trabalho sobre reencarnação fabuloso. E ele, certa vez, logo no começo, ele foi visitar o maior estudioso sobre reencarnação do mundo, que é um indiano, chamado Dr. Balerjee. E ele ficou alucinado com a reencarnação. Mas que maravilha, que bênção! Então, a lei de causa e efeito, a reencarnação, a gente volta para reparar os... Eu vou levar isso para o Ocidente. O Ocidente precisa saber disso. A sociedade vai mudar por completo. E aí o Dr. Balerjee começou a dar risada. Mas por quê? Nós temos esse conhecimento há 3.000 anos e até hoje a gente não conseguiu mudar. Então, por quê? O conhecimento é uma coisa, o sentimento, a moral é outra. Kardec fala que a evolução humana ainda caminha primeiro o conhecimento e atrás a moral. Porque se você pegar, por exemplo, na época de Jesus, os romanos, era o povo mais avançado do mundo naquela época. Talvez os chineses tivessem, mas no Ocidente. Eles tinham uma estrutura, uma infraestrutura nas cidades que era fabulosa, era uma coisa de outro mundo. Eles tinham conceitos de direito que a gente usa no ordenamento jurídico até hoje. Só que, mesmo tendo todo esse conhecimento, eles jantavam, a família, assistindo gladiador, um matar o outro. Um arranca a cabeça do outro. Me passa o sal, por favor. Então, o conhecimento não gera moral. Né? É muito importante isso. Tá? Então é por isso, felizmente, né? O vício. A entrevista do Cabral, aquele governador do Rio, estava entrevistando ele, perguntou para ele assim, por que você, sabendo que estava sendo investigado, e você continua com o mesmo roubo, mesmo praticando, propina, aquele negócio? Eu disse, olha, é um vício que você não consegue largar. Eu estava sabendo que estava errado e estava cometendo o mesmo erro. Mas vamos pensar. O vício é, por definição, uma atitude errada. Não é? Ah, eu sou viciado em praticar caridade. Existe? Não, não existe. Então, o vício é uma atitude errada.
O vício, ele é irmão gêmeo siamês da tentação. Né? E o que é tentação? É o demônio que vem soprar no meu ouvido para fazer coisa errada. O que é tentação? É a vontade que eu tenho de experimentar de novo o mal que ainda existe dentro de mim. Isso é tentação. Porque para que eu seja tentado, a matriz desse mal tem que estar em mim. Se alguém chega para mim e fala assim, olha, eu te pago 100 mil reais para você matar alguém. Deus me livre e guarde. Por quê? Porque eu não tenho a matriz do assassinato dentro de mim. Você falar, olha, te dou 500 para matar alguém, dependendo da pessoa, aceita. E pega com as duas mãos. Por quê? Porque ele traz dentro dele ainda a matriz do assassinato. Né? A gente fala muito em corrupção. Não é? Mas para ser corrupto, a pessoa tem que ter a matriz da corrupção dentro dela. E como nasce a matriz da corrupção? Pequenos atos de corrupção no dia a dia. Estacionar numa vaga de idoso ou deficiente. Corrupção. Atravessar uma fila de mercado. No mercado, receber 2, 5 reais a mais de troco e pensar assim, nossa, que sorte eu tive hoje. Sem pensar que a coitada da caixa vai ter que tirar isso do bolso. É isso. Só que nós pensamos, pequeninas coisas. Só que a gente pensa em termos de mal, assim, não pensamos qualitativamente, a gente pensa quantitativamente. Não, o problema não é o que eu faço, o problema é o tamanho. Então, levar 5 reais de alguém que passou o troco errado não é corrupção. Agora, roubar milhões, aí é. Entendeu? Parar numa vaga de deficiente não é erro. Afinal de contas, eu tenho muita pressa, eu não posso esperar. Agora, se você prejudica várias pessoas, aí é. Entende? É o processo da mentalização. Então, a tentação, para que ela ocorra, o vício, tem que ter o padrão dentro de mim. O indivíduo que fuma, para de fumar. Na segunda semana, alguém oferece cigarro, é tentação? É. E se a pessoa nunca fumou, alguém oferece, é tentação? Não. Uma tem o padrão, outra não tem o padrão. Então, não é fora, é dentro. A diferença entre uma pessoa que traz o padrão do roubo é a oportunidade. Uma tem oportunidade, outra não. Entende? Aquele filme lá, Sozinho, até você indicou. Ah, sim, sim, sim. E eu vi, né, aqueles desencarnados atrás de um encarnado, quer dizer, quando ele fuma, quando ele tem alguma atitude errônea. Sim. Esses desencarnados, quer dizer, eles que na verdade viveriam aqui, ao nosso redor. Isso é região umbralina? Ou, quer dizer, como que faz para essas pessoas se voltarem, né? Quer dizer, se evoluírem espiritualmente? É mais ou menos aquilo que a gente estava comentando, né? Porque nós vemos, por exemplo, nos livros de André Luiz, a equipe dos samaritanos, que são equipes que vão resgatar pessoas.
Só que não é como aqui, um incêndio, os bombeiros entram e retiram na marra. Eles vão e resgatam aqueles que estão em condições de ser resgatados, ou seja, aqueles que se arrependem. Porque quando você se arrepende, você dá o primeiro passo. Você muda o padrão vibratório, vira a chave. Sai daquele padrão para subir um pouco mais em um outro padrão. E aí você dá a oportunidade dos amigos espirituais te socorrerem. Então, as pessoas acham muito estranho quando eu falo isso. No umbral, não necessariamente são espíritos maus. São espíritos que não se arrependem. Por que um André Luiz ficou 8 anos no umbral? Porque tinha 8 anos de pena para cumprir. Os mentores estavam lá de olho no relógio. Deu 8 anos, veio. É porque levou 8 anos para ele se arrepender e entender. Não, o grande autor das minhas dificuldades sou eu. Ele podia ter ficado uma semana? Podia. Levou 8 anos. Nós poderíamos ter uma vida bem melhor hoje? Poderíamos. Mas a gente aceita perdoar? É o que Divaldo fala. Eu ouço muita gente dizendo assim, eu não consigo perdoar. E Divaldo fala uma coisa que me arrancou a orelha, não puxou. Sempre que alguém fala, eu não consigo perdoar, ele está dizendo em berros, eu não quero perdoar. Porque para nós o orgulho é uma coisa muito forte ainda. Né? Então a gente percebe que tudo é uma questão íntima, pessoal. E que as outras pessoas e as situações que ocorrem na nossa vida foram colocadas ali como ferramentas para que eu me acerte com as minhas deficiências. Por quê? Porque Deus é infinito em todas as qualidades. Questão 13 do Livro dos Espíritos. Portanto, ele é infinitamente justo. Só nos acontece aquilo que precisamos passar. Tá? Mas não existe um limite para a gente não virar palhaço? Na verdade, a gente tem que entender o seguinte. Ser bom é uma coisa. Ser bobo, ser tonto é outra, completamente diferente. Mas, como que você encara isso? Você perdoa com a ideia de que o teu perdão é algo maravilhoso que você está dando em relação à pessoa que te ofendeu? Ou você está perdoando porque o perdão é lei e se eu não perdoar, eu estou ralado? Entendeu? Então, assim, a questão toda é assim, perdoar é não sofrer em relação à coisa que a pessoa fez para você. Porque você não vai esquecer. Isso é mental. Tem coisas na vida que a gente não esquece. A questão toda é como que eu vou sentir quando eu lembro. Quando eu conseguir sentir, lembrar e não sentir dor, eu perdoei. Entende? Agora, uma questão é assim, perdoar a pessoa é uma coisa. Conviver com ela é outra completamente diferente. Se um colega de trabalho faz algo muito grave para mim, eu perdoo. Mas a relação é estritamente profissional. Tá?
Eu não permito que ele pise em mim de novo. Agora, você vai ficar convidando a pessoa para churrasco em casa? Não vai. Agora, se a pessoa que te prejudicou é da família, e é um primo distante que você só vê no Natal, você começa a rezar dia 1º de dezembro para ter forças para passar a ceia e aguenta, firme. Agora, se for a esposa e o marido, se for o filho, aí você tem que pensar assim, bom, se Deus colocou do meu ladinho, juntinho, pertinho, grudadinho, aí você vai abrir Mateus, capítulo 22, versículo 7. E você vai encontrar lá uma frase que vai te ajudar nesse processo árduo. Reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda de que ele te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao carrasco, e o carrasco te prenda, e você ali fique preso até pagar o último feitio. Se o indivíduo está do teu lado e você não consegue se desvincular dele, você não deve perguntar: nossa, que mal eu fiz a Deus para que esse indivíduo esteja ao meu lado. Você deve perguntar: o que eu ainda tenho de mal dentro de mim que gerou a necessidade desse indivíduo estar do meu lado? Porque não podemos, meus irmãos, nos omitir. Tem espírita que tem medinho de falar. Enquanto você não se reconciliar com o teu inimigo, ele vai reencarnar cada vez mais próximo. E quando que acaba? Quando você perdoar. Que o perdão é libertação para quem perdoa, não para quem é perdoado. Para quem é perdoado, ele tem ainda a necessidade da reparação da lei de causa e efeito. Mas quando a gente não perdoa, a gente volta junto. Ele para pagar o mal que fez para a gente para pagar a falta de misericórdia. Porque Deus afirmou nas suas santas leis que o perdão é lei. Entende? Então, assim, alguém te prejudica, você perdoa. Mas você não vai ficar chamando para dentro de casa toda hora. Se é um colega de sociedade, você simplesmente se afasta. Se é um colega de trabalho, você respeita, você trabalha com ele normalmente e tal, mas é aquela relação. Agora, se é dentro de casa, você não consegue escapar, aí você tem que pensar: o que tem em mim? Que mal que eu ainda carrego em mim, que gerou em mim a necessidade de ter ele do meu lado? Só que a gente quer enxergar isso. É mais fácil falar que o outro é obsessor reencarnado. É mais fácil falar que a gente é trouxa dos outros. Entende? Vamos lá. Esse é o propósito e a destinação dos espíritos. Todos devem elevar-se. Todos devem evoluir. Por quê? Porque é o nosso destino. Lá no Pai Nosso está assim: seja feita a vossa vontade. O que a gente ouve? Seja feita a vossa vontade, desde que seja igual à minha. Não. Existe a minha vontade, livre-arbítrio. Existe a vontade de Deus. A vontade de Deus é: todos seremos perfeitos. É como eu sempre falo, todos não têm exceção. Vamos pegar o exemplo que todo mundo adora usar quando se fala de mal. Hitler. Hitler será um dia um espírito igual a Jesus? Será. Porque um dia ele vai se arrepender.
E um dia ele vai começar o longo e árduo processo de recuperação, reabilitando com cada um que ele fez mal. Boa notícia, somos imortais. Né? Então, se todos vão um dia ser perfeitos, por vontade de Deus, entra o nosso livre-arbítrio. Então, o que é a vontade de Deus? É a reta. Desculpe fazer isso com vocês. Qual a menor distância entre dois pontos? Uma reta. Isso é a vontade de Deus. Você vai ser perfeito. A linha está aqui, ó. Também chamada de plano encarnatório. É linha reta. O que é a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio? É a forma com que a gente vai conduzir para chegar à perfeição. A gente vai seguir a linha reta? Nosso livre-arbítrio diz que sim ou não. Então, você entra no carro, digita o endereço. O Waze fala assim para você: 25 minutos até chegar no destino. Só que você é teimoso. Ele fala, vira à esquerda, você vira à direita. Virou, acabou de virar à direita, o que ele fala? Recalculando a rota. Tempo de chegada, 4h30. Principalmente se estiver em São Paulo. Você pegou uma rua errada, você tem que ir lá em Campinas e voltar. Então, assim, a linha reta é perdoa. O teu livre-arbítrio não perdoa de jeito nenhum. O GPS da sua consciência fala, recalculando a rota. Nessa existência, não vai dar. Aí, você passa por um desvio para chegar no local onde você tem que chegar, e, naturalmente, esse desvio tem situações que você não precisava passar. Tem uma doença que você não precisava passar. Tem um parente difícil. Tem uma dificuldade orgânica. Tem uma dificuldade no trabalho que, na linha original, não precisava. O que Kardec chama lá no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, de causas atuais e anteriores das aflições. Eu precisava passar por isso? Não. Mas por que eu passo? Teimosia. A minha consciência, o GPS falou, vai à esquerda. Eu mando em mim. Eu sou livre. Eu vou para a direita. E dá no muro. Né? Então, recalcula a rota. Quantas vezes a gente recalcula a rota? Qual será que é o primeiro momento em que a gente recalcula a rota depois que nasce? Quando começa a falar, eu acho que já começa a recalcular a rota. Não é? E aí, coisas e situações vão chegando na nossa vida que muitas vezes não tinham necessidade de acontecer. Mas acontecem por quê? Porque eu fui teimoso e não quis seguir o plano original. Qual era o plano original? Isso, para vocês terem uma ideia, que isso não acontece só com a gente, meros mortais, não. Paulo de Tarso. Qual que era o plano original? O plano original é que ele se convertesse ao cristianismo através de Estevão, reencontrasse Abigail, casasse e os três divulgassem o evangelho. O que Saulo quis fazer? Eu mando em mim, eu não vou por aí não. Eu vou perseguir e matar. Matou Estevão, abandonou Abigail. Jesus vem, chama ele na estrada de Damasco e ele passa por 30 anos de perrengue para chegar no momento em que ele poderia ter chegado de forma mais tranquila. E aí? E a nossa vida?
Esse GPS é perfeito, ele não nos leva para os morros onde tem facções. Né? Exatamente, exatamente. Não vai para o morro que vai dar problema, vai reto. Não é? Então todos nós somos assim. Para ter seguido de uma outra maneira, os judeus, por exemplo, que a gente sabe a história do Holocausto, e essas vítimas, estava programada, não estava programada. Se existe um planejamento, será que, de alguma maneira, deveria ter vivido isso ou poderia ter sido impedido? E aí a gente entra na definição do sofrimento. Nós estamos em um planeta de característica de provas e expiações. Então, tem duas maneiras de sofrer na Terra. Ou você sofre por prova, ou você sofre por expiação. O que é expiação? Você passa por uma situação difícil por necessidade de reparar algo que você fez de errado no passado. Isso é expiação. Mas você pode sofrer por prova. Você não tem nada para reparar no passado, mas você sofre para ajudar alguém a passar por um sofrimento expiatório, por exemplo. Então, um ente muito querido seu tem que reencarnar com a expiação da paralisia. Você não tem que voltar com ele, mas você volta e passa com ele para ajudar ele. O sofrimento que você for passar não é expiatório, é provacional. Porque você está sofrendo por amor, e aí você evolui mais rápido. Tem dentro do sofrimento provacional aquilo que a gente chama de missão. São espíritos que vêm e passam por dificuldades, não por um ou dois indivíduos, mas por coletividades imensas. Francisco de Assis, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e tantos outros. Né? Então, o sofrimento ele está vinculado ou à necessidade de reparação ou à oportunidade de auxiliar. Quando alguém passa por uma situação traumática, ele tem a necessidade de passar por isso, ou ele tem a necessidade de passar por isso por um processo expiatório, ou ele tem necessidade de passar por isso porque ele pediu para passar por isso por uma questão provacional. Na verdade, a morte não é um processo específico, é um processo generalizado. Vamos colocar assim. 150 pessoas morrem num avião. Será que todos fizeram exatamente a mesma coisa? Não. Cada um fez algo que gerou dentro da consciência deles a necessidade de morrer de uma forma traumática. Eles pedem para passar por uma morte traumática. O avião não caiu porque eles estavam dentro. Eles estavam dentro porque o avião ia cair. Então, o avião ia cair por quê? Porque estava com alguma peça com problema, porque a manutenção não foi feita direito, porque teve algum problema qualquer. Para que não atingisse alguém que não tenha necessidade de passar por isso, aqueles que têm aquela necessidade são reunidos ali. E aí, depois da tragédia, vem aquele que perdeu a hora, aquele que ficou barrado no balcão de embarque porque faltou o documento. Outro que ia, falar, eu não vou, vai você. E a pessoa que não ia foi. Ou como esse avião que caiu na Coreia do Sul, 100 e tantas pessoas morreram, 2 sobreviveram. Por que esses 2 sobreviveram? Jesus gostava mais deles do que dos outros?
Não, porque eles não tinham necessidade de se encarnar naquele momento. Entende? É a história que Kardec fala. Um homem está num pasto, começa uma tempestade, ele se esconde embaixo de uma árvore, cai um raio e a pessoa morre. O raio caiu porque a pessoa estava embaixo? Ou a pessoa estava embaixo porque o raio caiu? E a espiritualidade fala, no projeto da chuva, da tempestade, o raio ia cair ali. Para não atingir alguém que não tivesse essa necessidade, alguém que tinha necessidade de sair da vida de uma forma traumática, por algum problema do passado, ele é induzido a se esconder ali. Quando ele desencarna, ele se liberta daquele erro. O que Paulo fala na sua primeira carta aos Colossenses. O que é o soldado perder o uniforme se ele ganhar a guerra? O que é um espírito desencarnar se isso leva ele à cura de um problema que ele carrega há séculos? Né? Então, a visão espiritual é completamente diferente da visão material. Né? Então, é nesse sentido que todas as mortes coletivas ocorrem por uma necessidade coletiva de desencarne. Então, a pessoa passa por aquilo. Não como castigo, não como tragédia, como um momento de libertação. Né? Eu não sei se vocês conhecem aqui o livro Estantes da Vida, do André Luiz. Se não me falha a memória... Não é. É do Bert Campos. Se não me falha a memória, é nesse livro que ele narra uma situação em que, em 19 de dezembro de 1961, o Gran Circo americano estava fazendo a sua última apresentação em Niterói. E o dono do circo havia mandado embora na véspera um funcionário que estava bêbado. E ele esperou o circo encher e colocou álcool na tenda e atirou fogo. 500 e tantas pessoas morreram, na maioria mulheres e crianças. Aqueles que não morreram queimados, morreram pisoteados pelos animais. E essa história é narrada nesse livro, dizendo que em 323 da era cristã, um grande general romano voltaria da sua última campanha militar para se aposentar. E uma equipe de festa estava preparando uma recepção para ele. Então, brotaram ideias, né? E alguém falou lá, cristãos nas arenas. Olha, é interessante a ideia, mas é muito batida. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a areia da arena e misturar aloés, que é uma substância semelhante ao álcool, extremamente inflamável. Vamos pegar um grupo de mulheres e crianças e velhos que foram capturados nas catacumbas de Roma e botar ali com animais velhos. E na hora que o imperador chegar, a gente atira fogo. 90 mil romanos aplaudiram aquilo. Ao longo dos séculos, isso ficou gravado na consciência de cada um que estava lá. Ao longo dos séculos, cada um foi reparando de uma forma, que só o amor cobre a vastidão de pecados do mundo. Foram reparando pelo bem, foram reparando com sofrimentos individuais, foram reparando. Em 1961, ainda faltava 514 pessoas. 514 espíritos que precisavam reparar isso.
o circo ia pegar fogo. E induziram aqueles espíritos a irem ali naquele dia. E no momento que pegou fogo, eles se libertaram de uma dívida de mais de 1000 anos. Isso está no livro. Fisicamente, uma tragédia sem contestação. E espiritualmente, ponto de libertação. É o que acontece no final. Olha, dá spoiler, tá, gente? Aqueles que não leram, me perdoem. Ave Cristo, de Emmanuel. No final do livro, os cristãos que foram aprisionados foram soltos na arena com os leões. O que eles fizeram? Saíram correndo, gritaram, espernearam, choraram, desmaiaram, cantaram a Jesus. O leão, eu fico imaginando, gente, um leão vindo para mim. A última coisa que eu ia fazer é cantar. Ai, desmaia logo para não sentir. Não é? E eles ali, cantando. E as vozes foram se apagando à medida que os leões vinham e destroçavam eles. No mundo físico, uma tragédia. No mundo espiritual, centenas de espíritos de luz retiravam daqueles corpos estraçalhados, espíritos iam encaminhando em caravanas de luz para as regiões sublimes. Olha que coisa linda. Então, tudo é uma questão de ponto de vista. Quando a gente está no plano físico, a gente passa por situações em que a manifestação material é mais importante do que a espiritual. Mas a perseverança está nisso. Ter fé. E o que é ter fé? É acreditar? Não. Fé não tem nada a ver com acreditar. Porque hoje você acredita, amanhã você desacredita. Por exemplo, vocês acreditam que um dia eu achei que o Corinthians era o melhor time do mundo? Em 2012 eu acreditei. Agora não acredito mais. Não obstante, ainda manter o coração corintiano. Fé é entrega. Você tem tudo para achar que vai dar errado, mas mesmo assim você vai. Fé, eu costumo até brincar. O que é ter fé? Ah, eu não tenho essa fé. Tem? É que você está ligando o nome e pessoa. Todo mundo que já andou de avião tem fé. Sabia? Porque você entrega a tua vida a um cara que é o piloto que você não conhece. Tendo a fé que ele vai levantar o negócio e descer o negócio com vida. Ter fé. Então, essa questão faz com que a gente entenda. Progredir é uma necessidade do espírito sente. Cedo ou tarde, todos devem elevar-se. Esse é o propósito da destinação dos espíritos. Ou seja, a perfeição está nas nossas mãos. Vós sois deuses, poderão fazer tudo o que eu faço e muito mais. E Jesus não parou aí? Vírgula. Quando quiserem. Quando ao nosso livre-arbítrio manifestar exatamente a vontade de Deus. Porque daí nós podemos falar como Cristo falou. Eu e o Pai somos um. Porque daí a gente vai ser feliz. Tá? Alguma pergunta, alguma indagação? Alguém quer colocar alguma coisa? Pois não. Pois não. Pode falar. A sintonia, né, com o umbral. O medo também é uma delas?
de sintonizar com o Brown? O medo? Isso. O medo é. O medo é uma substância interessante, é um sentimento interessante, né? O medo, ele depende da graduação. Porque o medo é necessário como preservador da vida. Se você não tem medo, você não chega à adolescência. Né? O medo que te faz manter vivo. Agora, o excesso de medo, o medo injustificado, aí te paralisa. Aí te faz perder a fé. E o que faz você entrar em sintonia com as entidades perturbadoras. Por isso que eles adoram se utilizar do medo. Vocês sabem, né? Que o processo obsessivo é eminentemente hipnótico. É um processo de hipnose. Mente a mente. Capítulo 23 do livro dos médiuns. Obsessão. O que é obsessão? É imposição de uma mente sobre outra mente. Como é feito esse processo de obsessão? De imposição? Através da hipnose. Impondo ao outro o pensamento nosso. Então, a partir daí, o medo é utilizado contra nós, para que a gente abra guarida a uma manifestação maior deles. Né? Então, é assim, pode ser. Tá? Agora, em relação a resgatar, a questão de bala perdida também pode ser um certo tipo de resgate? Na verdade, a doutrina espírita fala que bala perdida não é perdida. Né? Existe dentro, aliás, há eu acho que 20 anos atrás, ocorreu um caso de uma moça que foi assassinada na lanchonete de uma faculdade, no Rio de Janeiro. Não lembro se vocês têm conhecimento desse caso. Uma briga de facções no morro, um fuzil atirou, a bala atravessou 1,5 km e pegou a cabeça dela. Ela estava comendo, como todos os dias ela faz, sentada na mesa da lanchonete, como todos os dias ela faz. Como deveria ser feito para comer? Pega o lanche e leva à boca. Só que o brasileiro é muito afobado. Ajuda no processo. Abaixa para chegar mais rápido, né? No momento que ela abaixou a cabeça, a bala atravessou. Se ela não tivesse abaixado a cabeça, pegaria a mão. 1,5 km. A pessoa que atirou não tinha nem sequer conhecimento dela. E aí a gente pergunta, é bala perdida? A pessoa que desencarnou tinha a necessidade de passar por isso. Para que não atingisse alguém que não tinha essa necessidade, a própria espiritualidade induziu ela a sentar ali, naquele local. Mas isso não é maldade? Fazer com que a pessoa desencarne nessa situação? Meu mentor espiritual está mais para o obsessor. Não é? Mas aí vem o que é mais favorável ao espírito: manter a vida física ou evoluir espiritualmente? Nós estamos aqui para evoluir como espírito e não evoluir como indivíduo encarnado. Tá? Então, toda bala perdida tem endereço certo. Tá? Mais alguma questão? Alguém quer colocar alguma coisa, doutor? Temos alguma coisa para falar? Nada? Então, vamos partir para o encerramento com a prece final e logo após o passe, tá bom? Agradecemos, Senhor Deus, Pai misericordioso e bom, nosso Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de encontro, por esse intercâmbio
com a espiritualidade superior, pelos conceitos aqui passados, e pedimos, Senhor, nos fortalece o entendimento, para que possamos, ao longo dessa semana, utilizar os conceitos aqui abordados na nossa reforma íntima, tendo a certeza que todas as pessoas e situações que adentram a nossa vida fazem parte de um grandioso processo de recuperação espiritual nossa. E que a luz do teu evangelho de amor nos aponte o caminho para que a trilha fique mais tranquila e que tu possa ser o nosso divino Cirineu, a nos conduzir um dia ao Gólgota da nossa própria libertação moral. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ao passe. O espírito foi criado com uma característica muito legal. Muito legal. A imortalidade. Que Kardec, ele está tratando de um assunto que realmente aguça a curiosidade